A posição de atacante no Cartola sempre gera muito debate, porque sempre temos muito boas opções. Por exemplo, nessa rodada poderíamos citar Cano, Pedro, Endrick, Hulk, Paulinho, entre vários outros. Nesse vídeo, eu vou mostrar uma metodologia que eu desenvolvi para você poder escolher os melhores atacantes para a rodada 35, baseada em uma inteligência artificial. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Tamo aí para mais um vídeo. E bom, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco aqui do canal é o Cartola, também o Cartola Express, sempre focado muito na análise de dados, estatísticas e nos números em geral, né, para aumentar o nosso potencial de imitada aí nas rodadas, né? E como eu falei, esse vai ser um vídeo um pouquinho diferente. Como vocês sabem, o Cartola teve uma paradinha aí para a data FIFA, né? Só volta no próximo sábado, dia 25 do 11. Então a gente teve tempo de trazer um material diferente aí para vocês, né? Nas últimas data FIFAs que teve paradas, eu fui desenvolvendo materiais que o pessoal gostou, diferentes aí, baseado na análise de dados, o pessoal gostou bastante. Então, nesse vou trazer mais um que a gente desenvolveu aqui, que é bem bacana, tá? Para quem quiser ver, já tem aqui no canal o esboço do nosso time. Lá no finalzinho do vídeo, eu vou mostrar também como é que ficou o nosso time ali, o esboço, né, de novo. Também tem material do Cartola Express aí, para enquanto tá parado o Cartola, tem NBA, tem eliminatórias aí. Também postei um vídeo falando sobre isso. Depois, se vocês quiserem dar uma conferida, vale bastante a pena, tá? Mas o foco desse vídeo aqui é o seguinte: eu quero saber quais são os melhores atacantes para a rodada 35, tá? E aí já convido vocês a se inscreverem no canal aqui, deixar o like também, que ajuda demais, espalhar esse vídeo para mais pessoas também. Enfim, claro, se você gostar do conteúdo aqui que a gente traz, né? Bora lá então falar dos melhores atacantes para a rodada 35, né? E aí, como eu falei para vocês, a gente foca bastante na análise de dados. E a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, que é uma coisa que eu já venho trazendo no canal faz bastante tempo, que não é nenhuma novidade aí, é o guia da mitada, né, da rodada 35 aí que a gente já está desenvolvendo, né? Nele eu trago várias análises estatísticas, melhores SGs, análise dos confrontos, enfim, mapa por posição, um monte de coisa, né? Eu vou focar aqui nos atacantes, que é o foco aqui desse vídeo, né? Mas vocês veem que tem material de todas as posições aí, né? E assim, a primeira coisa que eu sempre gosto de analisar é esse mapa aqui, que traz o cedido versus conquistado, né? Então, quanto mais para a direita está um time, quer dizer que ele conquista muito ponto naquela posição. Quanto mais para cima, quer dizer que o adversário cede muito pontos. Né? Então, a gente vê aqui destaque grande para o Atlético Mineiro, porque o time do Atlético Mineiro conquista muito ponto ao atacante, né? Hulk, Paulinho veio numa fase excelente aí. Destaque para vocês também, por exemplo, Palmeiras e Flamengo, o Fortaleza e o América Mineiro têm cedido muito pontos para atacante, tá? A gente aparece o Corinthians aqui, infelizmente não vai valer para rodada, né? Senão a gente teria o Yuri Alberto como uma aposta mais ousada. E daqui desse mapa, o objetivo dele é a gente tirar alguns times que são interessantes para rodada. Então a gente vê Galo, Palmeiras, Flamengo, como a gente já comentou ali, né? O Santos pode ser um time interessante para rodada. Outra coisa que eu gosto de analisar para a gente pegar o mapa principal dos atacantes aí, é essa análise de scouts aqui, né? O que é essa análise de scouts? Então, eu pego os últimos jogos aí, considerando mando de campo, né? Então, por exemplo, o Fluminense vai jogar em casa. Então, quanto que o Fluminense cede para atacante jogando como mandante, assim por diante, né? E aí a gente vê, por exemplo, o time que mais está tomando participação em gol e assistência para atacante é o Fluminense. 3 participações em gol aí nos últimos jogos, né? Então, poderia até pensar em uma pecinha do Curitiba, pena que o Robson está suspenso, né? Mas aí a gente aparece aqui o América Mineiro tomando muito gol de atacante, claro que a gente vai pensar no Pedro. O Santos está tomando muito gol, né? O Marcos Leonardo poderia ter um Botafogo, né? O Marcos Leonardo poderia ter algum potencial. Fortaleza tomando muito gol, poderia ter o Endrick ali aparecendo. O Grêmio, então tem o casamento ali com a questão do Atlético Mineiro com o Hulk Paulinho, enfim. E aí tem também finalizações que o time cede, faltas sofridas, a recorrência, quantas vezes um atacante passou de 5 pontos. E de tudo isso, considerando esse mapa aqui que a gente mostrou e essa tabela aqui de scouts, eu trago o segundo material que a gente traz aqui para analisar os atacantes, né? Que é o seguinte: daqui a gente pega alguns atacantes que têm bastante potencial para rodada, né? Eu costumo separar 10 e a gente monta essa outra tabela aqui, que acho que aqui já tem um mapa melhor de quais são os melhores atacantes, tá? E a gente, para esses atacantes, a gente vai trazendo algumas estatísticas. Então eu selecionei aqui o Pedro do Flamengo, o Cano do Fluminense, Hulk Paulinho do Atlético Mineiro, o Endrick do Palmeiras. E aí, esses são os mais tradicionais, né? Mas selecionei alguns outros que eu acho que são interessantes. Marcos Leonardo do Santos, Soares do Grêmio, Canóbio do Atlético Paranaense, Queiro do Fluminense e Everton Cebolinha do Flamengo, tá? São os nomes que eu selecionei para analisar aqui. Mas vamos ver que logo depois a gente vai trazer o que é essa inteligência artificial, que é o diferente para esse vídeo aqui, né?
para a gente poder ter certeza de qual que a gente vai escolher, né? Mas enfim, aqui já tem bastante indicativos, por exemplo, eu analiso minutos para participar de gol, né? Que é, nos últimos jogos aí que teve, quantos minutos o cara demorou até fazer um gol ou dar uma assistência, né? Claro, jogadores têm menos minutos para participar de gol, tem mais potencial de imitar, né? Então a gente vê aqui, por exemplo, o Pedro precisando de 86 minutos para participar de gol, é bem menos de 90 minutos, ou seja, quase todo jogo ele está participando de gol, principalmente com o Tite agora, né? A gente vê aqui o Hulk também precisando de menos de 90 minutos. O Ender precisando de 94,75, ali bem próximo. O Suárez, inacreditavelmente, 55 minutos. Fora de casa, nos últimos jogos, o Suárez tem 8 participações em gol nos últimos 5 jogos. Tá voando baixo. Então a gente vê algumas coisas assim. Trago a média desses jogadores aí nos últimos jogos, considerando o mando de campo também. A média básica que ele vem gerando. Então, por exemplo, o Pedro tá gerando uma média muito boa. Minutos para participar de gol bem baixo, só que ele não gera muita média básica, tá? Então, se ele não participa de gol, a pontuação dele cai. Então, claro que a média é mais importante do que a média básica, mas a gente também tem que olhar a média básica, tá? E a gente olha as estatísticas dos adversários também. Então, quantos gols o time sofreu, quantos gols e assistências eles sofreram de atacantes. Então, a gente vê aqui, ó, o América Mineiro tomou 6 gols e 4 assistências de atacantes. É bastante, né? Mas, por exemplo, o Marcos Leonardo, que eu falei que é uma aposta mais ousada, o Botafogo, nos últimos 5 jogos aí, tomou 9 gols e 3 assistências para atacante. Então, é muito alto. Tem a recorrência de participação em gol, então todos os jogos do Botafogo têm tomado gol de atacante. É interessante para a gente olhar. E a média cedida para cada atacante nos últimos jogos, tá? Então, de tudo isso a gente vai olhando se o cara tem um confronto favorável e se ele é um bom jogador, tá? E aí, por essas análises aqui, a gente mostra, a gente consegue enxergar, pelos que estão mais verdinhos aqui, que, por exemplo, o Cano, que está muito escalado para essa rodada, está entre os mais escalados, ele não está vendo um grande momento aí, tá com uma média baixa, média básica baixa, muitos minutos para participar de gol, então já seria um cara que a gente descartaria. Então a gente ficaria, por exemplo, com o Pedro, com o Hulk, com o Paulinho, o Hendrick também vive um bom momento aí. O Suárez também aparece, ó, o Suárez é interessante. Ele tá com uma média bem alta, só que o Galo, que é o adversário do Grêmio nessa rodada, não tem cedido muito ponto para atacante. E aí você me pergunta, pô, Eduardo, como é que eu vou escolher? Se eu vou escolher um cara que tá vivendo um momento melhor ou se eu vou escolher um cara que o adversário tá pior, né? Claro que o ideal é combinar isso, mas nem sempre dá para combinar as duas coisas, né? Exatamente. E daí que a gente traz nossa nova metodologia aí que a gente está trazendo, está aperfeiçoando ainda, mas acho que já foi bem interessante pelo que a gente trouxe até agora. Esse material aqui do dossiê que eu mostrei para vocês e dessa tabela, quem é membro do canal custa R$ 4,99 por mês para você virar membro. Tem acesso a todo esse conteúdo aqui, tá? Lá no nosso grupo do WhatsApp exclusivo também, né? Então, quem quiser virar membro, vou deixar o link aqui nos comentários, tá? R$ 4,99 por mês. Mas aí vou trazer para vocês essa nova metodologia que eu estou trazendo aqui, tá? Então vamos lá. O que é esse novo modelo que eu estou trazendo aqui para vocês? Eu peguei os dados estatísticos que aconteceram no Brasileirão, da rodada 11 à rodada 17, e aí a gente consegue um modelo, que é um modelo econométrico que a gente chama, mas não se preocupem com esse nome. É o seguinte, eu quero saber o que influencia na pontuação do jogador. O que influencia de verdade, assim. Para o cara pontuar, são isso aqui que impacta na pontuação. E daí algumas coisas ressaltaram como importantes para pontuar. Então, claro, o desempenho do jogador é muito importante para ele pontuar bem. Então, a média que ele tem nos últimos 5 jogos é importante. A média básica que ele tem nos últimos jogos também é importante, isso sem considerar mando de campo. Mas a média dele nos últimos jogos, como no mando de campo, considerando o mando de campo, é importante e a média básica dele no mando de campo. Então, essas 4 variáveis entram ali dentro para computar qual é o melhor jogador para a rodada. Entra também o desempenho do time adversário. Então, como a gente falou, é muito importante que o adversário esteja fraco ali, tomando muitos gols. Então, entra a média que o adversário está cedendo, quantos gols o adversário está tomando, é importante para a gente ver a pontuação do atacante. O XGA, que é o expected goals, né? Quantas chances de gol o time está cedendo? Porque às vezes tá tomando pouco gol, mas cede muita chance. Aí você pega um cara que viu um momento bom, o adversário tá cedendo chance, ele vai lá e imita, tá? Então, isso é importante. E o desempenho do próprio time do cara. Então, se o time do cara tá marcando muitos gols, está criando muita chance. Até teve uma rodada atrás aí que eu falei, o Mastriani tem um potencial legal, mas o América Mineiro não é um time tão confiável. E aí eu até acabei naquela rodada tirando o Mastriani e ele acabou zicando, ele fez 1 ponto alguma coisinha, né? Então é importante ver o quanto que o time tá conquistando, escalar jogadores de time bom que estão enfrentando adversários ruins e que estão vendo um bom momento. Claro que é difícil combinar tudo isso, né? E aí, tudo isso, né, traz o seguinte: qual é a dessas variáveis que mais importa para o cara ir bem de verdade na rodada, tá? E aí, pelos cálculos que eu fiz ali, considerando os modelos estatísticos que a gente fez,
A média básica do cara nos últimos 5 jogos é muito importante. A média dele no mando de campo é muito importante, tá? O cara que tá jogando muito bem em casa ali é muito forte para a rodada. Os gols marcados que o time tem feito é uma coisa que muita gente não pensa, mas o time produzir, fazer gol é muito importante. E a média cedida pelo adversário, claro, que o adversário vem cedendo, também é muito importante, tá? E aí eu vou trazer para vocês, tudo isso gera um score pro cara na rodada, né? Não é exatamente a pontuação esperada, porque o cara pode fazer mais que isso, mas os jogadores que têm maior score têm mais chance de bem na rodada, tá? Muito mais chance de bem na rodada. Aí eu vou trazer para vocês aqui quais são os jogadores que estão com melhor chance de bem na rodada, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, descer aqui, rolar para baixo a tabela aqui, e tá aqui para vocês, pessoal. O jogador que ficou com o melhor score na rodada, considerando todas essas estatísticas que eu trouxe, foi o Hulk do Atlético Mineiro, tá? O time do Grêmio tem tomado muito gol de atacante. A gente viu, por exemplo, contra o Botafogo, que ganhou, tomou 3 gols do Botafogo. Nos últimos 5 jogos do Grêmio aí, em 4 o Grêmio tomou pelo menos 3 gols, tá? E o Hulk, como vocês viram aí na tabela, tava vendo um momento excelente. O segundo cara que tem melhor média e melhor score, na verdade, é o Endrick, tá? Ele tem uma média muito boa. Mas é importante destacar uma coisa do Endrick, é que como esse modelo vai sendo atualizado toda a rodada, e por que é uma inteligência artificial? Porque você ensina para ele como que ele tem que escalar o time, tipo, quais são as variáveis importantes para ele escalar. Você fala, ó, gol é importante, o quanto o adversário está cedendo é importante, a fase do cara é importante, e ele retorna para você. Então você tem que ir alimentando esse modelo aí com os dados das rodadas seguintes. Então, por exemplo, o Palmeiras vai enfrentar o Fortaleza, né? Nesse score que a gente trouxe, a gente atualizou até a última rodada aí. Mas Fortaleza joga pela data FIFA, então a gente tem que atualizar esse jogo do Fortaleza que ele vai ter. Agora contra o Cruzeiro já aconteceu, e contra o Botafogo também, para ver se vai continuar com o score alto, se ele pode até subir e passar o Hulk, ou pode cair e ficar atrás do Paulinho, né? Que é o terceiro cara aqui também. O Soares também é um cara forte para a rodada, e o Pedro, tá? Esses são os 5 com maior potencial. Claro que, por exemplo, Paulinho, Soares e Pedro, eles estão com scores bem parecidos aqui, então estão quase empatados, mas o Hulk e o Endrick, principalmente o Hulk, aparece com um destaque bem importante aí na rodada, tá? Então, essa é a nossa metodologia nova aí. E aí, eu vou trazer um exemplo real aqui, tá? Então, como eu falei para vocês, vou mostrar para vocês aqui o time que a gente tinha escalado, esboçado aí no canal, né? Lá a gente escalou um time com Rossi, Mateuzinho e Rubens. Era o Arboleda e o Gil, né? Infelizmente, o jogo do Corinthians e Bahia não vai valer para a rodada, né? Porque vai ser na sexta-feira, foi adiantado. E aí, aqui, eu já trouxe a modificação, né? Tirei o Gil e coloquei o Gustavo Gomes, que ele vai precisar de bem pouquinho para valorizar. O Fortaleza está tendo dificuldade jogando em casa. O Gustavo Gomes é muito forte na bola aérea ofensiva, né? Então, é um cara interessante. E aí, claro, se vocês quiserem ver mais explicações de por que eu escalei esse time, vocês podem ir lá no vídeo, eu vou deixar o card aqui, para vocês verem o vídeo que eu fiz lá na terça-feira passada, né? Então aí eu falei que o Flamengo tinha um potencial de SG legal, o Arboleda é um cara muito limpo, com potencial de SG. O Rubens, o Grêmio cede muita participação ofensiva e para meias também, tá? E o Rubens está jogando com o meia, então é um cara da melhor defesa do campeonato, que tem um potencial ofensivo, né? Interessante, coloquei o Tite de técnico. No meio de campo, eu falei que Ares e Arrascaeta eram bem difíceis de tirar. E não coloquei o Veiga aqui, coloquei o Vitor Bueno, tá? Mas aí eu tô com 6 atacantes. Aí você pode falar, bom, então você vai escalar os 3 melhores. Mas calma, não é bem assim, porque eu tenho um limite de cartoletas, tá? Claro, se a gente pudesse escalar qualquer atacante, a gente pegaria os melhores ali e escalaria, né? Então eu só tenho 45 cartoletas. Eu desenvolvi aqui uma planilha de seleção de atacantes, tá? Então, o que acontece? Tem aqui a pontuação total esperada, o número de cartoletas disponíveis que eu tenho, e o número de cartoletas utilizadas aí que aparece, né? E aqui tem todas as pontuações esperadas de todos os atacantes aí na rodada, né? Todos os atacantes aqui, a gente tem a pontuação esperada dele aqui, né? E aí, o que eu tenho que fazer? É bem simples. Eu coloco aqui, quantas cartoletas eu tenho disponível? Vocês voltando ali no cartão, eu tenho 45,60 cartoletas. 45,60 cartoletas. Eu coloco aqui, daí venho nesse botãozinho que eu criei aqui, clico e ele vai selecionar para mim quais são os 3 melhores atacantes de acordo com esse tanto de cartoletas que eu tenho, tá? Então, vou clicar aqui, ele vai demorar um pouquinho ali para rodar, né? Ele está processando ali, né? E vai aparecer. Então, já deu certo, eu clico em aceitar aqui e aí aparece para mim. Os 3 melhores atacantes, com o tanto de cartoleta que eu tenho, são Hulk, Paulinho e Endrick, que são justamente os 3 melhores para a rodada, né? Eu vou utilizar 44,25 cartoletas para escalar eles. E a pontuação total esperada, e é o score, na verdade,
é 23,88. Então, gravem esse número. Quase 24 aí, tá? Então, são esses jogadores. Então, eu viria aqui, por esse mecanismo, escalaria o Hulk, o Paulinho do Galo e o Endrick do Palmeiras, e esse ficaria o meu ataque, tá? Beleza, Eduardo, mas ficou muito fácil. Tá, então vamos supor o seguinte, que eu quero de qualquer jeito colocar o Rafael Veiga aqui, vou tirar o Vitor Bueno, que eu acho que tem um potencial legal para rodada, e vou colocar o Rafael Veiga. Tá, mas agora eu tenho menos cartoletas, tenho 35,10. Então vamos voltar ali para a gente escolher o melhor atacante com 35 cartoletas. Eu coloco aqui 35 e rodo de novo. Vamos dar um tempinho aqui para ele pensar, né? E aí a gente vai selecionar ali os melhores atacantes com esse tanto de cartoletas que eu tenho. É um mecanismo bem legal. Eu vou deixar essa planilha aqui que eu estou montando aqui disponível para quem é membro do canal, tá? De novo, R$ 4,99 aí por mês. E aí o pessoal vai ter acesso para montar o time. Claro que é meio mais simples aqui, pelo menos essa questão, mas já é bem legal, tá? E ele indicou para mim o Hulk, o Endrick, então dois atacantes muito bons. E no lugar do Paulinho, ele me indicou o Garcês do Curitiba, curiosamente, tá? Se a gente voltar aqui, ó, a pontuação esperada é 22, 23, né? Então, vocês veem que eu perdi um ponto esperado aí para a rodada, trocando o Paulinho pelo Garcês, que é um cara mais barato. Pô, esse modelo tá maluco, indicou o Garcês é horrível, é do Curitiba. Vou mostrar para vocês por que ele tá indicando o Garcês, tá? O Cartão FC Brasil é uma plataforma que eu sempre indico para vocês aqui, que traz bastante estatísticas para vocês, né? A gente sempre mostra aqui nos vídeos, né? Então, vou mostrar por que ele tá indicando o Garcês e aí a gente escala o nosso ataque finalmente, escala o nosso capitão também, tá? Então, por que ele indicou o Garcês, pessoal? Que muita gente vai pensar, pô, nada a ver indicar o Garcês e tal. Então, assim, ele analisa muito, como a gente falou ali, a pontuação cedida pelo adversário. A gente vê aqui, o Fluminense tem cedido 4,16 para cada atacante. Olha isso. Contra o Goiás, o Fluminense tomou assistência do Alisson, assistência do Guilherme Marques, gol do Alano, gol do Matheus Babi, 2 gols do Yuri Alberto, tomou um gol e uma assistência do Júnior Santos, gol do Tiquinho. Então, é um time, como eu falei ali, tá tomando muita participação em gol, de atacante especialmente, né? A gente vê aqui que vários atacantes indo bem contra o time do Goiás. E aí, claro, ele tentaria indicar o Robson, mas o Garcês, como ele é baratinho, 3,44, eu tive só 35 cartões para escalar, ele pegou um cara super baratinho e que tinha um potencial muito forte para a rodada ali, porque o adversário está cedendo e o Garcês acabou fazendo um gol, então ele priorizou isso aí na rodada, né? Claro que, como vocês podem ver aí, o time com 45 cartoletas tinha mais potencial do que o time com 35, né? E aí você poderia escalar ali esse time que eu falei para vocês, né? Com Garcês, Hulk e Henrique, né? Mas a pergunta que ficaria, né, para a gente finalizar o vídeo aqui, escalar o nosso capitão para a rodada, é o seguinte: o que valeria mais a pena? Eu colocar o Rafael Veiga e colocar aqui o Garcês, ou eu colocar o Vitor Bueno e colocar o Paulinho, né? E aí é uma coisa que eu tô querendo desenvolver, né? Tô tentando, tô trabalhando para fazer isso, quer desenvolver essa metodologia de pontuação esperada para todas as posições, para atacantes, para meia, para zagueiros, para laterais. E o objetivo seria o seguinte: você colocar o tanto de cartoletas que você tem. Então, por exemplo, pô, eu tô pobre ali, só tenho 110 cartoletas. E aí o modelo te indicaria o melhor time para rodada. E se eu tenho 150 cartoletas, o melhor time para rodada. Claro que isso nunca vai substituir, como vocês viram ali, a análise do ser humano também, tá? Porque você gera as análises estatísticas, só que o modelo ele não pensa em algumas coisas específicas. Por exemplo, um time que está jogando com um time reserva, por exemplo, não tem como entrar ali no modelo. Um time que, quando é clássico, também não tem como entrar ali, tá? Para calcular. Então, tudo isso tem que pensar. Por exemplo, vocês viram que os scores ali, quando a gente mostrou, do Paulinho, do Soares e do Pedro, estão super próximos. Então, isso quer dizer que eles vão fazer uma pontuação, vão ir bem na rodada, mas vão ter pontuações parecidas. Então, por exemplo, você poderia pensar, o Paulinho vai enfrentar o Grêmio, que está brigando pelo título, pode ser um jogo mais difícil. Então, ao invés de colocar Hulk, Endrick e Paulinho, eu vou com Hulk, Endrick e Pedro. Porque o América Mineiro já está rebaixado, o modelo não pensa muito nisso, tá? Ele pensa realmente nos números. E vou colocar o Pedro, tá? Poderia ser uma opção também. Só que o que ajuda é você pegar quais são os melhores atacantes para a rodada, tá? Você não escalar um cara, tipo, por exemplo, o Cano, parece que não tem um potencial tão grande assim. Ele tá muito escalado na rodada, tá? Então é isso que ajuda, tá? No meu time, por enquanto, pelas análises que eu fiz mais qualitativas ali, me parece que é melhor escalar o Vitor Bueno, tá? Porque o time do Vasco tem dificuldades para jogar na Arena da Baixada. O Vitor Bueno tem tido uma ótima pontuação jogando em casa. E aí o nosso ataque para a rodada vai ficar com o Hulk, o Paulinho
E aí, em vez de trazer o Pedro, poderia ser o Pedro também, tá? Que tem um score parecido com o do Paulinho. Vou escalar o Paulinho porque ele tá com uma média melhor. Vou escalar o Endrick aqui. Vamos atualizar depois o nosso com os jogos do Fortaleza para ver se vai ficar mesmo o Endrick ou se vai pintar no lugar dele o Pedro ou o Soares, né? Mas é isso que eu queria trazer. E aí o capitão, pessoal, o Hulk nem tá entre os mais escalados, então pode ser um diferencial na rodada. Só que o score dele tá brilhando. E aliás, na última rodada, eu testei esse modelo para a rodada 34. O cara que ele mais indicava era o Hulk, que acabou mitando aí, fazendo 20 pontos. Quem dera a gente tivesse já feito esse modelo, que a gente não teria escalado o Paulinho, teria escalado o Hulk, né? Mas vamos atrasado aí, o modelo tá indicando de novo o Hulk com mais de um score aí na frente dos outros. O Hulk aqui, ó, vai esmagar na rodada de novo e será o nosso capitão aí para a rodada, tá, pessoal? Mas é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo um pouco diferente aí, que a gente trouxe de análise mais estatística, trazendo os atacantes mais interessantes. Ajudem o canal aqui, eu vou deixar também o Pix aqui para vocês, quem quiser contribuir com o nosso trabalho. Como vocês sabem, montar todo esse material aqui custa muito tempo, eu não vivo de cartola especificamente do canal, eu trabalho, como eu falei, com análise de dados, né? Então, ajuda demais aí se você deixa uma colaboração, claro. Você não pode virar membro do canal, tipo, não posso me comprometer todo mês a pagar R$ 4,99, não tem problema, tá? Puder ajudar com um pouquinho já ajuda demais. Se não puder também não tem problema, se inscreve no canal, já é uma força muito grande aí. Vamos arrumar os 3 mil inscritos aí, deixa o like também já ajuda, tá? Toda a força aí ajuda bastante o canal, tá? É isso, espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Falou!